Aleluias. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Glória a Deus. Quero desde já agradecer a Deus, pastor Wilson, pastora Cíntia, por essa oportunidade, os obreiros, amigos, irmãos e a toda a igreja que aqui me recebe. Trago a paz do Senhor Jesus Cristo, da nossa igreja irmã de Goianazes, onde pela graça e misericórdia, Deus tem nos dado a honra de pastorear, eu e a pastora Fabiana, e lá estamos com os nossos filhos, Rafael de 10 anos e Bruno Henrique de 4 anos, para a glória do Senhor Jesus Cristo, no nome de Jesus. Fico muito grato ao Senhor, por sentir a presença de Deus de uma maneira tão profunda e tão forte, tão intensa. E a minha oração, eu falei: Senhor, use minha vida, para que verdadeiramente essa atmosfera ela continue, que não seja eu, mas seja o Espírito Santo de Deus a falar contigo, a falar com o teu coração, a direcionar a cada um de nós, segundo os propósitos que Ele tem para cada um de nós e segundo o propósito que Ele tem para a sua igreja, no nome do Senhor Jesus Cristo, aleluias. Eu peço para que você, meu irmão, abra a sua Bíblia. Estamos num culto de libertação. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 18. Oh, aleluias. Glórias ao nome santo do Senhor. Tu és maravilhoso. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 18. Todos acharam? Amém? Glória a Deus. Nós vamos fazer a leitura um pouco extensa nesse primeiro momento, para que nós possamos compreender, né, de modo claro quais são os propósitos de Deus, dos quais Ele tem para a nossa vida nessa noite, dentro de tudo aquilo que já foi ministrado. Capítulo de número 18, verso de número 1 diz assim: Sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: Vai, mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou a Obadias, mordomo. Obadias temia muito ao Senhor. Diga: temia muito ao Senhor. Nós vamos entender a importância de você temer a Deus, para que você verdadeiramente possa ser usado por Ele em lutas, em batalhas espirituais, porque a Bíblia diz que o princípio da sabedoria ainda continua sendo o temor ao nosso Deus, a pessoa do nosso Deus, aleluias. E assim diz, verso de número 4: Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou os 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Disse Acabe a Obadias: Vai-te pela terra a todas as fontes de água, a todos os rios, pode ser que achemos erva para em vida conservarmos os cavalos, mulas, e não estejamos privados dos animais. Repartiram entre si a terra para passarem por ela. Acabe foi por uma parte do caminho, Obadias também foi a parte do outro caminho. Então, pois, Obadias, já em caminho, eis que Elias o encontrou, e conhecendo ele, o prostrou-se sobre o seu rosto e disse: És tu, meu senhor Elias? Disse ele: Eu sou. Vai e dize ao teu servo que eis que aqui está Elias. Porém ele disse: Em que pequei para ser entregue, para que entregues teu servo na mão de Acabe, e para que me mate? Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino onde o meu Senhor não mandasse eu buscar a ti. E dizendo eles: aqui não está, então ajumentava os reinos e as nações,
e se eles te não tinham achado? E agora dizes, vai e dize ao Senhor que está aqui Elias. E poderia ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, e não sei para onde, e vindo eu dar as novas a Acabe, não te achando ele, me mataria. Porém eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Porventura não disseram ao meu Senhor o que fiz? Quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondia 100 homens, profetas do Senhor de 50 e 50, numas covas, e os sustentei com pão e água? E agora dizes, vai e dize ao teu Senhor, eis aqui está Elias, ele me mataria. Só para nós entendermos, a palavra do Senhor, ela diz, Israel passou por muitas adversidades por toda a sua história. Israel foi assolado por filisteus, amorreus, gigarzeus. Israel chegou a padecer adversidades a ponto de ter toda a sua lavoura, toda a sua colheita, muitas vezes ceifada, roubada. Mas a palavra do Senhor também nos assegura que em todo tempo Israel viveu a fidelidade de Deus. Então eu não sei em que fase você está. Se você está na fase da semeadura, está semeando, ou se você está esperando a colheita daquilo que você tem semeado, ou se você ainda está olhando os campos, está ainda projetando o seu olhar na expectativa de sonho, de realizações, de projetos. Mas uma coisa eu quero lhe assegurar nessa noite: confie no Senhor, a tua semente, confie no Senhor, o teu plano, o teu projeto, o teu sonho, confie no Senhor, o teu ministério, confie no Senhor todas as suas coisas, e muito mais Ele fará, porque a palavra do Senhor, ela diz que o que Ele tem para mim, o que Ele tem para você, olhos não viram, ouvidos não ouviram, e ainda não subiu ao coração do homem, é o que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, tem para aquele que crê na sua palavra. Aleluias. A Bíblia diz que Jezabel havia matado diversos profetas. A palavra do Senhor que nós lemos, ela fala sobre um homem chamado Obadias, um homem temente ao Senhor. E por ser temente ao Senhor, a sua atitude, a sua prática, a sua rotina era buscar adorar, buscar servir e agradar a Deus. Aleluias. A Bíblia diz que o tempo era um tempo de fome. Acabe manda Obadias, divide Obadias com mais outros homens, para buscar fontes, porque não chovia na terra. E ali saem aqueles homens em busca de provisão, em busca de água, em busca de fonte, para alimentar os animais e alimentar também os homens e as mulheres. A palavra vai dizer que Acabe, ele tem Elias como perturbador de Samaria, o perturbador de todo aquele lugar, porque o Senhor usara a vida de Elias, e Elias havia decretado, conforme a sua palavra, não choveria, conforme a palavra de um homem de Deus, o céu cerraria. Aleluias. A Bíblia, ela vai dizer que agora Elias se apresenta para Acabe. Obadias temia no seu coração, porque a vontade de Acabe era destruir Elias. Mas Obadias, ele fala duas coisas que são importantes para nós. Obadias, ele fala que ele teme ao Senhor desde a sua mocidade. Obadias, ele fala que na sua atitude, no seu temor, ele guardou vidas de profetas na terra. E Obadias, ele pede para que o Senhor Deus Todo-Poderoso o guarde,
para que ele não tenha sua vida ceifada por Acabe. A palavra, ela vai nos dizer, nós não vamos ler todo o livro, mas eu recomendo essa leitura, porque a palavra, ela vai nos dizer que Elias agora está diante de Acabe, e diante deles também há profetas, há homens que servem entidades, há homens que se sacrificam, que entregam holocaustos, há homens que adoram outros deuses. E havia um entendimento que Baal era o Deus que enviava verdadeiramente a provisão, era o Deus que abençoava a colheita, era o Deus que tinha poder também na terra. Mas Elias, ele não servia a qualquer entidade, Elias não servia a um Deus, ele servia o Deus Criador de todas as coisas. E a palavra do Senhor, ela diz que Elias, ele desafia os profetas. Ele desafia os profetas e diante de Acabe ele diz assim: se eu sou o perturbador, palavras minhas, se eu sou o perturbador, se eu sou aquele que está causando distensões, brigas, se eu sou aquele que está perturbando a ordem da nação, se eu sou aquele que serve a um Deus qualquer, a um Deus que não responde com poder e autoridade na terra, façamos então hoje uma prova. Façamos hoje e tenhamos hoje uma posição. Elias desafia que o Deus que respondesse com fogo do céu seria verdadeiramente digno de ser adorado, de ser servido e de ser temido na terra. Nós conhecemos a história, a palavra do Senhor, ela diz que os profetas de Baal, eles começam a fazer os rituais para que Baal o atendam. A Bíblia diz que isso começa pela manhã, se estende no meio do dia, e não há uma voz sequer, não há uma resposta sequer. Os homens se açoitam, os homens eles já começam a se mutilar, mas Baal não responde. Elias, não por uma zombaria, mas Elias por confiar no Senhor, e nós vamos entender o que lemos, o temor ao Senhor, a crença que verdadeiramente Deus tem revestido a igreja de poder e autoridade, e isso lhe dá segurança diante de lutas e adversidades, de crer que o Senhor, Ele é contigo, aleluias. A Bíblia diz que agora Elias, ele diz assim: clamem mais alto. Talvez ele não esteja escutando, clamem mais alto, talvez ele esteja ocupado. E a palavra do Senhor, ela diz que durante todo um período nada acontece. Elias agora, ele manda o povo restaurar o altar. Ele manda o povo separar o altar, limpar, purificar o altar. Ele manda encher as valas de água. Ele põe o sacrifício. E sabe o que eu entendo? É que restaurar o altar depende de mim, depende de você. A posição de buscar ao Senhor, a posição de abrir mão daquilo que estou fazendo, daquilo que tenho feito, daquilo que não tem agradado ao Senhor, a escolha ainda é minha, aleluias. E quando eu decido, o Senhor, Ele confirma também no céu. Quando eu decido restaurar o altar para entregar algo santo ao Senhor, Ele responde com poder e autoridade na terra, aleluias. A Bíblia, ela diz que agora Elias, ele ora ao Senhor. E é interessante que a oração de Elias não é para que o Senhor responda, para que todos saibam que ele é profeta na terra. Não é para que todos saibam que ele não está perturbando, mas a Bíblia diz que a oração de Elias é: Deus, se o Senhor ouve a minha oração, e se eu sou profeta,
mostra para este povo que o Senhor é Deus, que responde com poder e autoridade aqui na terra, e derrama fogo sobre este lugar, aleluias. Sabe o que Elias estava dizendo? Não sou eu, não é a minha posição, não é o meu tempo de igreja, mas sempre é o Senhor, sempre será o Senhor a fazer infinitamente mais, muito mais, além daquilo que eu creio, além daquilo que eu vejo, além daquilo que eu desejo nessa terra, aleluias. Quando eu entendo isso, eu passo a depender um pouco mais do meu Deus, aleluias. A Bíblia diz, nós sabemos, que Deus ele responde à oração de Elias. Deus envia fogo, o fogo consome o holocausto, o fogo ele lambe e seca toda a água, e a Bíblia diz que o povo se rende ao Senhor, aleluias. Eu não sei por quanto tempo você tem clamado, por quanto tempo você tem orado, ou por quanto tempo você está esperando por algo da parte do seu Deus. Eu quero lhe assegurar pela palavra: Deus é o Deus que responde oração. Deus é o Deus Todo-Poderoso que ouve o clamor do justo aqui na terra. A Bíblia diz que o seu olhar ele está virado para o pecado, mas a sua face está voltada para todo aquele que nele crê e ama a sua justiça e ama a sua verdade, aleluias. A palavra, ela nos assegura que Deus verdadeiramente é como Elias. Mas nós estamos falando de um homem como eu, como você. Nós estamos falando de um homem comum, que enfrenta lutas, adversidades do dia. E a Bíblia ela vai dizer que quando Acabe volta, ele faz saber Jezabel tudo o que Elias havia feito. Jezabel adorava a Baal, era o deus de Jezabel. E ela diz e manda uma mensagem para Elias, que assim como ele fez, assim os deuses aos quais ela servia, assim também aconteceria com Elias. E a palavra do Senhor, ela vai dizer que Elias teme muito essa mensagem. Essa mensagem, ela chega, meu irmão, como uma faca. Que Deus abençoe, meu irmão. Como uma faca. E ela atinge diretamente o coração do profeta. Mas pastor, nós estamos falando de Elias, perdão. Nós estamos falando do homem que quando orava, Deus respondia sim. Mas nós estamos falando de um homem como você e como eu, que às vezes não encontra forças para vir para a igreja, às vezes não encontra forças para orar, às vezes se vê fraco diante das adversidades da sua vida. Mas eu ainda quero lhe assegurar: Deus é a tua fortaleza, Deus é o teu braço de justiça e o teu braço de força nesta terra, aleluias. E nós podemos confiar, aleluias. A palavra vai dizer que agora Elias ele foge por uma palavra que ele recebeu. Elias se desespera no seu coração e foge, temendo a morte. Nós conhecemos a história. Elias vai para uma caverna, e nessa caverna Elias ele faz uma oração que Deus não pode atendê-lo. Ele faz um pedido que Deus não pode responder a ele.
A Bíblia diz que Elias, ele diz: já basta, eu quero a morte, para mim chega, mas esta nunca foi a vontade do Senhor. O que eu quero lhe assegurar nessa noite, independente da tua luta, independente da tua prova, a vontade de Deus não é que você morra, não é que você perca, não é que você tenha a vida e a sua casa destruída. A vontade do Senhor é mudar a tua história, é mudar o teu destino, mas para isso você precisa crer que Ele é o Senhor, que responde com poder e autoridade ainda nesta terra. Aleluias, aleluias. Elias pede a morte, Deus não pode dar. Elias diz que acabou, mas Deus não pode dizer: é verdade, Elias, acabou, porque não acabou. Não acabou, meu irmão, não acabou. Eu não sei o que você está vivendo, mas eu quero lhe dizer: não acabou, porque a palavra, a última palavra, ainda continua sendo do meu Deus, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu ministério, sobre todas as áreas da minha vida e sobre a igreja do Senhor. Aleluias. Não é o homem que determina, não é o homem que estabelece, é o Senhor que estabelece todas as coisas. Elias agora está numa caverna, e nós sabemos que quando um homem ou uma mulher chega ao ponto de desejar a morte, nós sabemos que isso é quase que comprovado, que essa pessoa já está beirando um estágio quase de depressão. Não há vontade mais de viver, não há vontade mais de fazer as coisas, não há vontade mais de sair muitas vezes da cama, não há vontade de levantar, não há vontade mais de criar, não há vontade mais de fazer nada. Elias agora está escondido. Elias agora está desejando que o Senhor acabe com tudo aquilo, mas preserve a sua vida. E a Bíblia diz que de repente o Senhor, o anjo do Senhor, sabe o que eu aprendo? Todas as vezes que eu estou em adversidade e me refugio no Senhor, Ele próprio se revela a mim e manifesta a sua paz. Porque a Bíblia diz que agora o Senhor se apresenta a ele. Ele diz: Elias, o que fazes aqui, Elias? Elias vai tentar persuadir: Senhor, eu tenho sido fiel. Senhor, o povo se desviou. Senhor, só sobrou eu. Mas o Senhor, ele diz assim: não, Elias. E o anjo do Senhor prepara ali comida, prepara ali uma botija de água e diz assim: come, Elias. Elias come e volta a dormir. Mas num outro momento Elias acorda, olha para o canto dos pés e ele vê pão, e ele vê água, ele vê provisão do Senhor. No tempo da tua adversidade não faltará a provisão do Senhor, aleluias. Não faltará a provisão do nosso Deus sobre a nossa vida, aleluias. A Bíblia diz que agora o anjo ele fala assim: Elias, come, alimenta-se, porque grande será a tua jornada. Aleluias, glórias ao nome santo do Senhor. Sabe o que a palavra diz? Após esse momento que Elias come, Elias anda por mais 40 dias e por mais 40 noites. Aquele que há poucos momentos estava pedindo a sua morte, estava desejando a sua morte, que já não aguentava mais, já não conseguia ter mais forças, ele agora está caminhando para um propósito daquilo que Deus tem para a sua vida, aleluias. Eu não sei se você está na fase de Elias, aquela que ele deitou. Eu não sei se você está na fase do momento que Elias se alimentou
recebeu a provisão, ou eu não sei se você já está na fase da caminhada que Deus te propôs, mas eu quero lhe assegurar, em todos os momentos de Elias, Deus esteve presente, falando com Elias, aleluias. Deus ele vai falar contigo no teu quarto, Deus ele vai falar contigo na igreja, Deus ele vai falar contigo no teu trabalho, Deus vai falar contigo em todos os momentos da sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo, aleluias. A Bíblia agora vai dizer que Elias, ele recebe da parte do Senhor uma direção, mas antes o Senhor se manifesta. Primeiro, um vento muito forte, impetuoso. A Bíblia diz que o Senhor não estava naquele vento. Logo em seguida, um terremoto, balança as fendas. Deus não estava também no terremoto. Mas de repente, uma brisa suave chega à face de Elias. E ali está o Senhor, entregando para Elias o seu ministério. O ministério que ele já estava recusando, o ministério que ele já vai estar entregando. Mas agora o Senhor levanta e fala assim: Elias, vai ungir rei, Elias. Elias, vai se posicionar, Elias. Unge profeta, unge a Eliseu. E aqueles que escaparem da espada do rei, Eliseu irá matar. E aqueles que escaparem da espada de Eliseu, eles serão mortos, porque eu sou o Senhor. Elias, ainda há mais de 7.000 que não se prostraram, que não se curvaram, que não beijaram a Baal. Elias, eu sou o Senhor, o Deus Criador de todas as coisas, aleluias. Sabe o que eu aprendo? No tempo da nossa adversidade, muitas vezes nós colocamos em dúvida quem é o nosso Deus que nós servimos, que nós adoramos. Nós achamos que Ele esqueceu de nós, nós achamos que Ele não está vendo, nós achamos que Ele não enxerga a nossa condição. Mas eu quero lhe assegurar, os olhos do Senhor não estão fechados para contemplar a minha e a sua história de vida, aleluias. Livro de Daniel, ele vai dizer que após Deus revelar o sonho e dar a interpretação do sonho de Nabucodonosor, Daniel, que estava junto com Ananias, Misael e Azarias, a palavra vai dizer que ele glorifica o Senhor. Ele diz: bendito seja o Deus Criador de todas as coisas, que revela o oculto e o escondido, e nada se furta ao seu olhar. Ele entroniza reis, ele destroniza rei, ele muda o tempo, ele muda as horas, e todas as coisas estão nuas e patentes diante aos olhos do Senhor. Oh, aleluias! Deus conhece a tua história, Deus sabe quem você é, Deus conhece os teus planos, e Ele é quem pode realizar e concretizar aqui na terra, para a glória do nome dEle. Aleluias! Glórias ao nome santo do Senhor. Quando eu entendo isso, meu irmão, eu como pão, eu tomo a água e eu me levanto para caminhar na presença do meu Deus, aleluias. É Deus que te fortalece nessa noite, é Deus que te estabelece nessa noite. Faça sonhos, tenha sonhos, faça planos, faça projetos, entregue eles nas mãos do Senhor. Deus, eu quero aumentar as estacas do meu ministério. Deus, eu quero, Senhor, ser visitado, papai querido. Eu quero ter visões, eu quero ter sonhos. Deus, usa-me nessa terra. Deus, me dá direção, e o Senhor do seu alto trono ouvirá a tua oração e enviará segundo os propósitos que Ele tem para a sua e para a minha vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluias. Mas sabe o que é necessário, meu irmão? A Bíblia nos apresenta um pré-requisito para nós encerrarmos. A
palavra do Senhor, ela diz que é necessário fé para aqueles que se aproximam do Senhor e creiam que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, Deus, Ele não atua na incredulidade. Às vezes nós temos aparência de que cremos. Nós temos um jargão que demonstra ou aparenta que cremos naquilo que Deus está falando. Eu não vim aqui nessa noite para trazer uma palavra de motivação, sabe, uma palavra motivacional, não. Eu vim falar do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Israel, do Deus de Elias, do Deus de Eliseu, do Deus de Davi, do Deus de Jacó, do Deus Todo-Poderoso, que nos amou primeiro e te amou primeiro, e por amor à minha vida e à sua vida, a Bíblia diz que Ele não poupou o seu único Filho e entregou para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluias. É desse Deus que eu quero falar nessa noite, porque é Ele que te fortalece, é Ele que sonda o teu coração, é Ele que tem te acompanhado, e você talvez não esteja percebendo, mas Ele está te acompanhando, Ele está vendo a tua história, Ele está vendo a tua condição. Então tem essa certeza, não adianta correr para a caverna, porque você corre para a caverna, Ele vai atrás de você, porque Ele te ama. Se você vai para o monte, Ele vai atrás de você, porque Ele te ama. Se você vai para o vale, Ele vai atrás de você, porque Ele te ama. Aleluia. Ele escolheu te amar, Ele escolheu estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluias. E a Bíblia diz que é necessário crer. Quando Deus chama Abraão para este propósito, Deus, Ele fala o que Ele irá fazer. Ele apresenta a parte dele na aliança, mas Ele diz que a parte de Abraão é crer. A minha parte e a sua parte nessa noite é crer. E eu creio nas promessas que Deus tem para a minha vida, para a minha casa e para a minha família, no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque a Bíblia me diz que quando Abraão creu, isso lhe foi imputado por justiça. E se ele creu, meu irmão, oh, aleluias, a palavra do Senhor nos assegura que nós também somos filhos de Abraão pela fé. E o Senhor, aleluias, nos adotou, porque cremos no unigênito do Pai, e temos o nosso nome escrito no livro da vida, onde a angústia, a depressão, a perda, a morte, nada pode apagar, nada pode riscar o teu nome e o meu nome do livro da vida. E o livro de Apocalipse diz que quando Ele vier, Ele vai pronunciar os nomes que estão no livro da justiça. Aleluias. Oh, aleluias. Não pelas obras, não pelas atitudes, mas pela fé no Senhor que criou todas as coisas, pela fé naquele que te amou primeiro e me amou primeiro. Aleluias. Pela fé daquele que tem nos sustentado e nos trouxe até o dia de hoje, meu irmão, com o principal propósito: adorar ao Senhor. Senhor, eu te adoro. Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço por ter me alcançado, papai querido, Senhor, lá onde eu estava distante, mas a tua palavra me alcançou. A tua palavra, que é viva, é eficaz, ela alcançou a minha casa, alcançou a minha família. Aleluias. Esse é o Deus que nós servimos, meu irmão. É Deus que quer lhe garantir sonhos, projetos, planos
manifestar este ano na sua vida. Então, deixe Ele ampliar a sua visão. Deixe Ele ampliar a sua visão. Feche seus olhos, por gentileza. Fale com o Senhor. Senhor, eu ainda não estou vendo, mas o Senhor conhece a minha condição, Deus. O Senhor sabe como é que eu cheguei aqui nesse lugar, mas eu ainda não estou vendo. Então mostra para mim, Senhor. Dá-me um sinal, papai querido. Seja pela Tua palavra, seja por revelações, seja por sonhos, seja por profecia. Mas dá-me um sinal daquilo que o Senhor está fazendo, daquilo que o Senhor ainda há de fazer na minha vida, para que eu creia, para que eu não venha esmorecer na minha fé, para que eu continue firme na Tua presença, porque eu ouvi a Tua palavra, e a Tua palavra diz: não sai uma palavra da Tua boca que não seja para o cumprimento da Tua vontade. Então que a Tua vontade se cumpra sobre a sua vida nessa noite, meu irmão. Se cumpra sobre a sua casa, se cumpra sobre o seu trabalho, se cumpra sobre os seus projetos, se cumpra sobre o seu casamento, se cumpra sobre todas as áreas da sua vida. Meu irmão, eu quero lhe assegurar, Deus não escolhe áreas na nossa vida para nos abençoar. Deus não escolhe momentos nem tempos. A vontade de Deus, meu irmão, é que sejamos plenos na presença dEle, constantes na presença dEle. Deus te fortalece nessa noite, Deus te põe de pé nessa noite, para você adorar e para você caminhar. Seja 40 dias, seja 40 noites, meu irmão, sai desta caverna, sai da posição onde você está e deixa Deus te mostrar. Deixa Deus te mostrar o que Ele está fazendo. Deixa Deus mostrar para você o caráter dEle, porque quando eu e você conhecemos o caráter de Deus, meu irmão, nós não conseguimos duvidar. Porque o caráter do Senhor, meu irmão, a Bíblia diz que não há nele sombra de variação. Se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Se Ele falou que Ele vai curar, Ele vai curar. Se Ele falou que Ele vai libertar, Ele vai libertar, porque Ele é Deus, agindo Deus. Quem pode impedir? Não há homem, não há entidade, não há Deus na terra que pode impedir o agir do meu Deus na minha vida e na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aplauda ao Senhor. Eu agradeço a oportunidade. Guarde esta palavra no fundo do teu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluias, aleluias. Aleluia. Glória a Deus. Amém, igreja. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vou falar aqui dar alguns comunicados. Cursos para casados para sempre 2024, inscrições abertas até o dia 31/1. O início do curso será em março, amém? Então você que é casado, e precisa, irmão, porque nós precisamos. Não adianta falar assim: eu sou casado e vivo tão bem. Você pode viver melhor, amém? Se você vive bem, você pode viver melhor, amém? Amém. Glória a Deus. Aí fala assim: mas eu estou legal. Eu falo assim: então, você pode ficar melhor em nome de Jesus. Viver intensamente seu casamento em nome de Jesus. Irmãos, amanhã começaremos a célula, amém? Amém, igreja? Ô, glória. Então, já procure aí seus líderes, que amanhã já começamos com a cora toda, em nome de Jesus. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Não há tempo mais de pensar. Já vamos começando. Em nome de Jesus. Sexta-feira, oração às 20 horas, amém, igreja? Orar, irmão, vem clamar, porque esse ano é ano de guerra. E nós precisamos estar em oração para que o Senhor venha dar vitória em nome de Jesus, amém? Se coloque de pé, vamos estar orando, agradecendo o Senhor por essa palavra gloriosa que Ele
colocou hoje no nosso coração. E que nós venha viver verdadeiramente o que o Senhor ele tem falado conosco neste lugar, irmãos. Abrir os olhos, ter fé não é fácil. Não é fácil, mas peça para o Senhor que Ele vai fazer. Amém? Oremos em nome de Jesus. Senhor Deus meu Pai, estamos aqui diante da Tua presença, Pai. Agradecemos a Ti por esta palavra, Senhor, que o Senhor trouxe aos nossos corações nesse dia de hoje. Continua, Pai, falando conosco, Pai amado querido, trabalhando sobre as nossas vidas, Pai amado querido, em nome de Jesus, Pai. Pai, eu peço a Ti este momento, trabalha sobre cada vida, sobre cada coração neste lugar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu creio, estou operando, trabalhando, Pai, dando uma semana de vitória, Senhor, para os Teus filhos, Pai, o Teu nome sendo exaltado, glorificado, ó Pai amado querido, que a cada dia, Senhor, nós venha se posicionar, que nós não venha, Pai amado querido, recuar, mas que nós venha se posicionar, Pai amado querido, porque temos uma palavra, Pai amado querido, Tua, Senhor, e nós cremos na vitória, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, em nome de Jesus. Quem tem ouvido? Quem tem ouvido? Senhor Deus e meu Pai, aí está o Teu povo, aí está o Teu filho, Senhor. Assim como o Senhor trouxe Teus filhos, leve em paz, livrando do assalto, do roubo, do crime de sangue e de toda investida, meu Pai, de Satanás e os seus adeptos. Papai amado, dá vitória ao Teu povo, Senhor, e uma noite de bênção, em nome do Senhor Jesus. Levante a tua mão para cá, que o grande amor de Deus Pai, que a doce consolação e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, hoje para todos sempre. Todos que concordam, digam amém. Já sou grato, pastor Sérgio, pela tua vida, pela tua família, em nome do Senhor Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém.